Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cláudia Raui. Eu fui convidada pela Lu Serena e pelo Herman Assunção a gravar esse vídeo como parte do Congresso de Terapias Integrativas do Instituto Mãe Terra. E é com muito prazer que eu aceitei e vou gravar um vídeo aqui para vocês, falando um pouco sobre como as terapias holísticas podem ajudar as pessoas a sobreviverem a essa crise que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus, né? Eu sou taróloga, eu trabalho há mais de 30 anos com isso e eu atendo pessoas do mundo inteiro. E pessoas do mundo inteiro hoje estão preocupadas em como manter a saúde mental, em como manter o equilíbrio com toda essa crise que está acontecendo. Instituições de saúde mental também estão preocupadas. E onde que a gente que trabalha com terapias holísticas pode atuar? A gente está atuando como todo mundo no espaço virtual, no espaço online e oferecendo o nosso trabalho para ajudar as pessoas a se entenderem melhor, né? Porque no meio dessa crise toda, muitas doenças em paralelo à Covid, elas estão acontecendo da mesma forma que elas aconteciam antes. Inclusive as doenças emocionais, as doenças mentais, as doenças da alma. E para essas nós conseguimos intervir muito bem à distância, né? No caso, assim, para quem não conhece, as terapias holísticas, elas têm esse nome, né? Porque o holos, a palavra holos, ela vem trazer para a gente a ideia do todo. Holos significa todo. E nas terapias holísticas a gente encara o ser humano como um todo. Corpo, mente, espírito e emoção. Então a gente considera que também a gente tem uma parte espiritual a ser tratada. Com isso significa que a gente consegue, com diversas técnicas, porque são infinitas as técnicas, chegar até um cerne do ser humano que outras técnicas às vezes não conseguem. Nós trabalhamos muito em paralelo com psicólogos, porque o nosso trabalho não se interpõe ao trabalho dos psicólogos, né? Não é uma coisa ou outra. Né? As terapias holísticas também são chamadas de terapias complementares, exatamente porque elas agregam ao trabalho do psicólogo, ao trabalho do médico alopata, elas não se contrapõem. Então isso é muito importante deixar claro, porque a gente vai atingir, no caso, o objetivo da gente, que é deixar a pessoa melhor, a pessoa se sentindo melhor, através de técnicas energéticas, de aconselhamentos, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com tarô, com um oráculo, né? Que é o oráculo do tarô, para orientar, para trazer aconselhamentos, para trazer orientações para as pessoas quando elas mais estão precisando. Quando elas procuram um oráculo de uma forma terapêutica, elas já estão bem cientes de que o melhor uso que se pode fazer de um oráculo não é para uma mera previsão do que vai acontecer, como se o futuro fosse uma coisa parada, né, determinada somente. E não é assim. As pessoas que entendem exatamente o potencial transformador que uma consulta de tarô pode trazer para elas, são aquelas que entendem que o futuro depende do que elas vão fazer com o presente hoje. Né? E o que a gente pode fazer num presente que está parado, estagnado, aparentemente, ou pelo menos bem mais desacelerado, né? Para que a gente possa continuar o nosso processo de crescimento, de melhora na parte amorosa, na parte espiritual, na parte profissional, na parte financeira, porque a vida não para, né? E mesmo durante esse período, a gente tem que estar buscando a nossa felicidade, né? Aprimorando o nosso ser naqueles desafios que são colocados para a gente no nosso dia a dia. Nós estamos passando por um desafio coletivo, que é uma doença sem precedentes na espécie humana.
né? O planeta está precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de ajuda, e os estados emocionais e psicológicos, mentais das pessoas, eles estão sendo muito abalados, né? Por conta de um medo, por conta de um pânico, por conta da possibilidade de perder um ente querido ou de perder a própria vida. As pessoas estão preocupadas, assustadas. Algumas delas estão num processo que a gente chama de negação, né? Elas estão duvidando da doença, elas estão preferindo achar que não é tão sério assim. Isso tudo por quê? Porque elas temem entrar em contato com um medo tamanho, com um medo tão grande que paralise, que faça mal, que faça com que elas fiquem mais compulsivas, mais ansiosas, mais apavoradas, ou mais irritadas, brigando com as pessoas da família. Então, é um momento que cada vez mais as pessoas estão descobrindo a necessidade de ficar bem, bem consigo mesma, consigo mesmas e bem com as pessoas com quem elas convivem. Para isso, as terapias holísticas, inclusive, elas podem ajudar muito porque a gente trabalha também com harmonização de ambiente, né? Então, a gente pode, através de técnicas como a cromoterapia, por exemplo, trazer um bem-estar maior para o ambiente, para as pessoas que nele habitam. Tem a meditação também que pode ser praticada, né, nas suas várias linhas, para que as pessoas possam ter um controle maior sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre a sua respiração, sobre os seus pensamentos e, consequentemente, sobre as suas atitudes. Então, esse momento é um momento muito rico. Ao mesmo tempo que muito difícil, é um momento muito rico, porque as pessoas que mais vão conseguir sobreviver bem a ele são as pessoas que já vêm, de alguma forma, treinando a sua resiliência, lidando com situações difíceis e conseguindo se adaptar melhor a elas, né? Então, é crucial agora as pessoas desenvolverem mais a resiliência, a capacidade de resistir a situações estressantes, a situações que nos levam a extremos. E como manter a calma e como manter a paciência, como manter a saúde no meio disso tudo. Além do que eu já citei aqui, só para falar do meu trabalho específico, da experiência pessoal que eu tenho com as terapias holísticas e integrativas, eu atendo com florais de Bach também, que são um outro tipo de medicamento vibracional que traz um bem-estar muito grande, porque ele trabalha questões da nossa alma, como insegurança, medo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque eles trabalham as pessoas e não as doenças. Então é importante também a gente lembrar desse aspecto de foco da abordagem do terapeuta holístico. O foco da nossa abordagem, ele vai ser a pessoa como um todo. Nessa medida, ele vai entender que processos de doenças físicas fazem com que você se sinta mal psicologicamente e emocionalmente, alteram o seu pensamento. E ao contrário, o inverso também é verdade. Estados emocionais, pensamentos e sentimentos atuam de uma forma negativa ou positiva na saúde do corpo físico. Então a gente tem como ajudar as pessoas, como eu falei, com doenças que elas já tinham antes, como hipertensão, inflamações, processos que se manifestam no corpo físico, que é o que a gente chama de somatização, né? O problema mental é tão grande que ele passa para o soma é o corpo. Então,
num momento onde a gente não pode ficar com facilidade indo a hospitais, indo a consultas médicas, até porque a gente tem o risco de uma contaminação pelo Covid-19, é muito importante a gente manter práticas que nos ajudam a ficar com a nossa saúde em equilíbrio, estável, né? Em harmonia, o máximo possível. Então, cada vez mais a tendência, assim como a gente está gravando esse vídeo aqui para o Congresso de Terapias Integrativas, é que a gente também esteja aí, todos os profissionais da área, gravando vídeos, aprendendo a lidar com a tecnologia dos atendimentos online, para os que não faziam isso ainda. Eu já trabalhava com isso, com essa forma de atendimento, há uns 15 anos, pelo menos. E havia, inclusive, muito preconceito por parte de alguns terapeutas, duvidando da eficácia do atendimento online. E hoje em dia, né, como um dos benefícios que todas as crises trazem, a gente está tendo essas mesmas pessoas que antes tinham um preconceito com o atendimento online, passando também a precisar trabalhar dessa forma. E haver com isso a eficácia desse tratamento feito à distância e feito de forma virtual. Porque, afinal, a sensibilidade e o contato que a gente tem com as pessoas, ele não é dado pela proximidade física. Quando você tem uma interação, uma conexão com as pessoas, essa conexão ela pode se dar mesmo à distância. Eu sei muito bem disso porque eu já atendia pessoas de todas as partes do mundo, continuo atendendo. E o que a gente percebe é que em todas as instâncias, o que conta é se um ser humano está com o coração aberto para o outro. O que conta é se você está tendo uma verdade naquilo que você está dizendo e se você está tendo também uma acolhida na sua escuta, né? Uma escuta terapêutica, ela é diferente de uma conversa. Então, nesse momento onde as pessoas estão se comunicando mais por vídeo, contando suas histórias, suas experiências, trocando receitas, fazendo lives das suas apresentações artísticas, isso tudo é o ser humano buscando novas formas de contato, que não sejam o pele a pele, o toque e o contato no mesmo recinto. E pelo que eu estou vendo, isso está sendo muito bem feito. O ser humano, com a sua capacidade maravilhosa de adaptação, está sobrevivendo muito bem, né? Apesar dos pesares, está sobrevivendo. E aqueles que estão sobrevivendo são exatamente aqueles que têm uma capacidade maior de adaptação. Seja os profissionais que antes só atendiam presencialmente, agora atendendo online, sejam os clientes que antes também pensavam, será que é a mesma coisa? Será que ela vai sentir a minha energia tão bem? Essas pessoas não estão tendo opção e elas estão buscando os atendimentos online e elas estão vendo que sim, a acolhida é a mesma, a troca é a mesma ou é até melhor, porque a gente consegue uma objetividade no tratamento, a gente consegue uma objetividade e um foco que às vezes no atendimento presencial podia faltar um pouco, não é? Então, nenhuma crise vem à toa. E continua sendo importante a gente retomar aqueles questionamentos lá do início, há 2 meses atrás, mais ou menos, partindo do tempo que eu estou gravando esse vídeo. Há uns 2 meses atrás a gente começou a quarentena, principalmente posso falar aqui da realidade do estado e da cidade onde eu vivo, que é São Paulo, capital. E a gente está vendo as pessoas tentando sobreviver de várias formas, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo criando, todo mundo saindo da sua zona de conforto.
Então, toda crise ela traz benefícios. Essa também está trazendo e vai trazer mais ainda. Uma pergunta que muitos fazem é se tudo vai voltar a ser o que era antes. E não vai voltar a ser o que era antes. Vai ser uma realidade diferente. E essa realidade diferente ela está sendo construída exatamente agora. O momento que a gente está vivendo ele é muito rico exatamente porque ele é totalmente dinâmico. Uma carta do tarô, por exemplo, que mostra muito bem tudo que a gente está passando agora, é o pendurado, que é um momento onde está tudo suspenso no ar, onde a gente não sabe como é que as coisas vão ser depois, onde a gente está tendo que mudar através de sacrifícios, através da dor, através do desconforto, mas que a postura meditativa, né, que a gente tem diante do problema que a gente está passando, seja ele qual for, a postura meditativa ela ajuda a gente a descobrir formas de agir, formas de atuar, formas ativas de resolver os nossos problemas. Então, quem já vinha lutando contra alguns problemas, continua lutando contra estes problemas e contra outros que são de ordem coletiva. Dependendo de como você elabore essas dificuldades, elas fazem com que você perceba que todos nós somos um pouco responsáveis pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar dos outros também, né? Então as pessoas estão mais descobrindo essa integração e essa interação que um corpo tem entre o outro, né? Não há espaços vazios. São antes teorias e agora observações concretas e palpáveis, né? Agora a gente sabe que se você espirra, você está potencialmente atingindo uma outra pessoa com um vírus, se você tiver esse vírus, mesmo a uma certa distância. Então, o que é esse espaço vazio entre as pessoas? Ele é um espaço de integração, de interação. E o que você faz afeta o outro. Isso tem muito a ver também com a ideia que a gente tem de aura, né? Que muitas vezes parece abstrata ou teórica para alguns, mas que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência, né? Desse espaço além do espaço físico sobre nós, né? Sobre que fica à deriva caso a gente não controle as nossas emissões, né? Então você fica tanto sujeito a absorver coisas negativas quanto a emanar coisas negativas. E qual é a melhor forma de você se cuidar? É você se proteger. E da mesma forma que a gente está aprendendo a se proteger contra a contaminação de um vírus, está na hora também da gente aprender a se defender e se proteger de contaminações energéticas, espirituais, emocionais, astrais, né? Então, é um momento muito importante para as pessoas perceberem de fato aquela máxima hermética que diz que tudo faz parte do todo. Tudo faz parte do todo, né? O ser humano, ele não é um indivíduo isolado. Ele está tendo que viver em isolamento, muitos já viviam. Aqueles que já viviam de uma forma mais isolada também estão encontrando uma facilidade maior em lidar com essa crise, com essa necessidade, essa obrigatoriedade do isolamento. Mas mesmo no isolamento, se alguém mora sozinho, se alguém vive sozinho, se alguém não se relaciona com ninguém, a vida é muito mais complicada e ela precisa de muito mais suporte. Como disse uma pessoa de uma área que nem é da área de terapia holística, mas que como todo mundo tem o que ensinar para a gente, essa pessoa disse para mim, olha, não é nem que a gente
que a gente possa viver sem se relacionar. É que a gente precisa se relacionar, não é que a gente queira. A gente precisa. Então, essa interação faz falta. E é essa falta que a gente está suprindo através do virtual. Por exemplo, na realização desse congresso. Por exemplo, na realização das lives. Através de vários colegas de profissão que estão fazendo não só as consultas, como eu falei, como eu faço, mas também dando a sua contribuição em vídeos, em infinitos vídeos, né? Que como esse, muito melhor, podem trazer uma palavra de consolo, um bem-estar e também uma forma da pessoa passar aquele tempo de uma forma construtiva, de uma maneira construtiva, né? É muito precioso o tempo da gente para a gente desperdiçá-lo. E uma coisa que as pessoas estão sentindo também com essa parada devido à Covid é essa sensação de que, puxa, eu tinha meus planos, eu estava para realizar isso, aquilo, eu estava para viajar, eu estava para casar, eu estava para fazer tanta coisa e agora parou tudo, como é que vai ficar? Calma, não parou tudo, né? Tudo vai continuar a acontecer, só que de uma forma diferente. De uma forma que o ser humano ainda está descobrindo, ainda está desenvolvendo, e que um está aqui para ajudar o outro, ou pelo menos é assim que tem que ser e é assim que a gente vai conseguir superar essa crise e sairmos todos vitoriosos. Eu gostaria de dizer também que algumas mistificações que a gente considera até abusos espirituais, ou o que a gente chama de espiritualidade tóxica, são divulgados e a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de divulgação também, que é dizer coisas como, olha, se você se trabalhar, se você estiver comprometido com a sua evolução, se você fizer tudo que eu estou dizendo para você que é bom que você faça, e se você se comportar bem, seja como for aí o seu sistema de crença, você não vai pegar o vírus. E isso não é verdade. Não há garantias de que ninguém vai pegar o vírus. Não há garantias de que, por mais que você seja um bom menino, uma boa menina, esteja fazendo a sua parte direita e super comprometido com o seu caminho de crescimento espiritual, você vai estar imune. Portanto, proteja-se. Mantenha as proteções físicas, né? Ouça os seus médicos, né? Não ouça um terapeuta que diga para você que você pode deixar de tomar o medicamento que você toma, seja ele qual for. Só pare de tomar um medicamento, seja ele qual for, se o seu médico autorizar você a parar de tomar um medicamento. E não porque um terapeuta místico disse para você que você, se fizer o tratamento que ele te propõe, seja ele qual for, você vai prescindir de tomar um medicamento, né? Isso é uma visão que é oposta ao conceito de terapias complementares. Se eu estou dizendo que a terapia holística, a terapia integrativa, ela é uma terapia complementar, conforme eu disse lá no início do vídeo, vamos entender que não é uma panaceia, não é uma cura mística que vai vir porque você está fortalecido espiritualmente apenas. Estar fortalecido espiritualmente ajuda muito e vai contribuir muito para a sua saúde física, sem dúvida nenhuma. Aliás, melhora a pele, rejuvenesce, aumenta a longevidade, tem vários efeitos maravilhosos, reais, concretos, palpáveis e que quando você sente que a pessoa está no caminho certo, quando você sente que ela usa as técnicas também para ela, não só para o outro,
É fácil você ver ela emanando esse estado de bem-estar. É fácil de você ver ela emanando uma melhora do que ela apresentava antes. Porém, medidas físicas também são necessárias, então os tratamentos físicos são necessários, os tratamentos para o corpo. Quando a gente desenvolve mesmo uma espiritualidade, mas que seja mais aproximada de uma espiritualidade racional, lógica, pagã até, posso dizer, na medida em que o paganismo é um conjunto enorme de crenças, mas todas baseadas na terra, naquilo que se observa na natureza, o corpo é muito importante, o corpo é a matriz, né? Nós vivemos como seres bioquímicos, hormonais, né? Então, esse lado também é importante. Também é importante o caminho de que o corpo bem, a gente tem uma mente que também está bem, né? Mens sana in corpore sano. Então, é olhar para uma coisa sem esquecer a outra, buscar o equilíbrio. Equilíbrio entre tratamentos físicos, emocionais, psicológicos e espirituais, né? Quanto mais ajuda, quanto mais o ser humano puder se valer de auxílios multidisciplinares, mais a gente vai conseguir estar fortalecido, passar por essa crise, né? E mais à frente estar juntos fisicamente. Eu quero colocar também aqui que o que parece desvantagem a princípio pode ser uma grande vantagem, se você souber usar aquilo a seu favor, né? Por exemplo, às vezes você não tem condições de estar junto com uma pessoa, mas você tem condições de gravar um vídeo e dizer para ela coisas que você, às vezes muito de perto, não consegue dizer por algum motivo. Então vamos aproveitar esse tempo de distanciamento físico para aumentar a proximidade emocional, para aumentar a proximidade mental, para aumentar a proximidade espiritual. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a oportunidade, o convite. Espero que essa conversa tenha trazido alguma luz, tenha esclarecido alguns pontos e que também tenha ajudado todo mundo a passar um pouquinho desse tempo de uma forma mais construtiva, harmoniosa, pacífica e, acima de tudo, bem intencionada, tendo cuidado com aquilo que a gente emana. E se a gente sabe que a gente pode emanar coisas ruins, vamos colocar os filtros, vamos colocar as máscaras, né? Para que o que a gente possa transmitir ao outro seja cada vez mais aquilo que nós temos de melhor, né? Filtrando aquilo que nós temos de negativo. Até porque todos temos o aspecto positivo e o aspecto negativo em nós. Cabe a nós equilibrarmos a luz e a sombra dentro de cada um. Obrigada, gente. Fiquem bem, fiquem com os deuses e desejo de todo o coração que muito em breve a gente já tenha aí um medicamento eficaz contra esse vírus, uma vacina contra esse vírus e que todos tenham o melhor atendimento possível na parte de saúde, principalmente na parte de saúde física, que é no momento onde as pessoas mais estão precisando de ajuda nas instituições, nos hospitais, tá? E aqui, por nossa conta, nós vamos seguindo no virtual, ajudando as pessoas a ficarem bem emocionalmente, espiritualmente, com algumas das técnicas que eu falei aqui e diversas outras que vocês vão ver aí nos vídeos dos outros colegas que vão estar gravando técnicas, exercícios e cada um de nós aí contribuindo como
como a gente pode para que o mundo fique um lugar mais agradável, mais tranquilo, mais justo e mais saudável. Obrigada, gente.